Queridos, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de tratamento de efluentes. Nós vamos então continuar. Boa tarde, seu Plínio, seja bem-vindo. Nós vamos então continuar hoje a falar sobre o processo. Boa tarde. Sobre o processo de lodos ativados, tá? Nós vamos finalizar esse assunto hoje, se tudo der certo. Ainda tô com o nariz meio ruinzinho, então mais fanho do que o normal. E semana passada a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre o que são, né, os processos de lodos ativados. Então nós vimos que uma característica fundamental desse processo é a recirculação do lodo secundário, ou seja, o lodo que é gerado após a degradação da matéria orgânica no meu reator, no meu tanque de aeração. Então, por ter um tanque de aeração, a gente também deduz que é um processo aeróbio, precisa de muito oxigênio. Nós vimos que para medir a quantidade de lodo, a quantidade de organismos no lodo, nós usamos o teor de sólidos suspensos voláteis. Lembrando que, embora sejam sólidos suspensos voláteis, nem tudo que está ali que vai volatilizar no ensaio, de fato corresponde a micro-organismos. Mas a gente faz essa interpretação por questão técnica mesmo, né? Para o processo poder funcionar e acontecer. Aí nós também aprendemos a medir a taxa dos reatores. Nós vimos a relação alimento-microorganismo, relação A sobre M. Então, o reator pode ser de alta taxa, de taxa convencional ou de baixa taxa, também chamado de aeração prolongada. E aí também, então, nós vimos as características de cada uma dessas taxas, né? Relacionamos ela com o crescimento microbiano. Então, a gente viu aquele gráfico de crescimento microbiano e decaimento de matéria orgânica, as 4 fases existentes: fase lag, fase log, fase estacionária e fase endógena. E cada uma das taxas dos reatores busca trabalhar numa dessas faixas de crescimento microbiano, com exceção da fase lag, que é a fase adaptativa. E essa é a grande sacada do processo de lodos ativados, né? A gente pula uma das etapas do crescimento microbiano, acelerando o processo de decomposição da matéria orgânica. Então nós vimos essa questão das taxas e nós vimos o processo em si, né? O processo de uma maneira tradicional, com seus decantadores, seus tanques de aeração, e o processo de trabalho em batelada, né? Quando todas as etapas vão acontecer dentro de um reator, né? Que vai funcionar em ciclos, enchendo, esvaziando, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar esse assunto, se tudo der certo, entendendo as outras características desse processo. Mas o grosso do trabalho, o grosso do processo, vocês já entenderam na semana passada, a gente já conversou sobre isso, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham desse assunto de hoje, ou dos que ficaram para a semana passada, dos que ficaram na semana passada, vocês podem chamar aí que a gente retoma aí se for o caso, tá joia? Bom, quando vocês forem trabalhar e no mercado de trabalho vocês vierem a operar estações de tratamento de efluentes que processam lodos ativados, que utilizam o processo de lodos ativados, vocês vão ouvir falar muito nisso aqui, a idade do lodo, tá bom? Seja bem-vinda, Adriana. Não é a idade do lobo, né? O pessoal mais tradicional aí gosta de falar isso. Estou na idade do lobo. O que não é muito bom, né? Porque vocês sabem que a analogia que fazem é porque geralmente o lobo está procurando ovelhinha, né? Boa tarde, Adriana. Então, a gente usa como parâmetro operacional a idade do lodo, tá? O que isso interessa? Vamos lá. A idade do lodo é definida para a gente definir também. Bom, vou melhorar a minha frase. A idade do lodo é utilizada para que a gente possa definir a vazão de recirculação e descarte de lodo, chamada de QD. Como vocês bem sabem, né? Depois do meu tanque de aeração, o meu processo vai ser encaminhado, meu efluente vai ser encaminhado para um decantador secundário e o lodo vai recircular para o tanque de aeração. A questão é, uma parte desse lodo vai ser descartada, que a gente chama de QD.
Então, a idade do lodo serve para a gente poder calcular justamente essa vazão que eu vou descartar. E por que isso? Se eu ficar recirculando o lodo indefinidamente, sem descartar nada, tá? A massa biológica vai crescer demais. A massa biológica vai envelhecer demais. Porque as bactérias têm sua fase de crescimento normal, mas o final da vida de qualquer ser vivo é a morte, é o envelhecimento e a morte, em condições normais. E com as bactérias, com os micro-organismos presentes no lodo, não é diferente. Então, se eu ficar recirculando esse lodo indefinidamente, de maneira indiscriminada, vai acontecer um envelhecimento desse lodo. Eu vou ter bactérias que já não têm tanta energia, já não têm tanto vigor, células mortas que já contribuem para o acréscimo da matéria orgânica e não para o decréscimo dela, né? Então eu preciso estipular quanto de lodo eu tenho que recircular e quanto de lodo eu tenho que descartar para manter o meu processo operando na melhor condição possível, para manter as minhas bactérias saudáveis. Quando eu falar bactéria, tá, gente? São micro-organismos, tá bom? Mas é que eu tenho essa mania de falar bactérias. Mas são micro-organismos. Bactérias, fungos, protozoários, tudo isso daí. Então, eu preciso estimar a idade do lodo para saber se meu lodo é mais jovem, mais energético, mais ativo, ou é um lodo mais envelhecido. E aí eu ajusto a vazão de descarte para poder, né, definir quanto disso tem que ser recirculado. Se a vazão de descarte for muito elevada, ou seja, se eu descartar muito lodo além do necessário, não vai ter tempo suficiente para o crescimento celular dos micro-organismos. Então, como eu estou descartando muito lodo, recirculando pouco, eu estou atrapalhando aquela fase de crescimento e a fase estacionária. Ou seja, não está havendo tempo suficiente para os meus micro-organismos se desenvolverem, crescerem exponencialmente e entrarem na fase estacionária. Então, o meu lodo, nesse caso, corre o sistema de operar na fase lag. Lembra, o que é a fase lag? É a fase adaptativa. O meu lodo é tão jovem, o meu lodo é tão prematuro, vamos dizer assim, que eu vou acabar entrando com o meu sistema na fase lag, que é a fase adaptativa, e é a fase mais demorada. É a fase onde os micro-organismos vão se adaptar ao meio novamente. pH, luminosidade, turbidez, cor, presença de substâncias tóxicas, presença de predadores, quantidade de oxigênio, temperatura, tudo isso. Então eu não quero que isso aconteça, portanto eu não posso descartar muito lodo além do necessário. Se acontecer o contrário, se a vazão de descarte for muito pequena, o meu lodo vai envelhecer muito. Então eu não vou, então por sua vez, né, haverá uma grande formação da quantidade de lodo que vai sobrecarregar o meu sistema. Esse lodo vai aumentar a DBO do efluente, vai diminuir o rendimento da operação e pode começar a sair junto com o líquido clarificado no decantador secundário. Mesmo caso também. Se eu descartar muito pouco o meu lodo, ele vai envelhecer, ele vai começar a ficar muito mais na fase endógena, né, do que nas outras fases. A fase endógena, como a gente já sabe, é a presença dos micro-organismos morrendo, aquele processo de canibalismo, liberando o seu substrato para outros micro-organismos. Então, eu vou ter um lodo muito velho, que ou está morto, e contribui para o acréscimo da matéria orgânica, ou não tem o mesmo vigor, né, para se alimentar em relação a outros micro-organismos, né? Então, eu não quero nem de mais e não quero nem de menos. E também isso, né, como ele começa a morrer e liberar o seu substrato, a carcassinha desses micro-organismos começa a flutuar. Então, eu começo a ter os flocos flutuando na superfície do meu decantador, saindo junto com o líquido clarificado, ao invés de sair por baixo, que é pelo local correto de descarte de lodo. Então, a gente pode calcular a idade do lodo de diferentes maneiras. Então, se vocês procurarem outros vídeos, outros autores, vocês vão ver que cada um tem um jeitinho diferente de calcular, mas que não foge disso aqui, tá? Não foge muito dessa relação que eu vou passar para vocês, que é a massa de sólidos no reator de aeração
dividida pela massa de sólidos que sai do meu sistema, né? Então você vai pensar o seguinte, dentro do reator de aeração, eu tenho a presença dos micro-organismos, que a gente chama de sólidos suspensos voláteis, tá? Vamos chamar isso aqui de valor, sei lá, X, tá? Eu estou inserindo mais micro-organismos, tá? Vamos chamar isso aqui de Y, ok? E ao mesmo tempo, os meus micro-organismos estão se reproduzindo aqui dentro, tá? Então eu vou colocar X mais, sei lá, X'. Esses X' são os micro-organismos se reproduzindo. Vou mandar isso aqui para o meu decantador secundário, tá? Então aqui no meu decantador secundário, eu tenho tudo que foi gerado, né? O X que já estava lá, mais o X', mais o que eu acrescentei de bactérias pela recirculação, ok? Eu vou recircular novamente uma parte que seja equivalente ao Y, tá? Só que esse Y, que vai ser o lodo recirculado, ele considera o crescimento microbiano também. Então o Y está associado ao crescimento microbiano, que eu chamei de X', né? Ou seja, eu preciso sempre manter a concentração de micro-organismos mais ou menos constante, considerando quanto existia no reator, quanto que eu acrescentei e quanto que houve de proliferação, de crescimento desses micro-organismos. Tudo isso a gente coloca num pacotão envolvendo a idade do lodo, ok? Então vai ser os sólidos suspensos voláteis no reator, divididos pelo volume do reator, multiplicado pelo volume do reator, né? Dividido pela vazão de descarte, QD, tá? Então, vazão de descarte é quanto que eu vou descartar, e não o que eu vou recircular. Multiplicado pelo teor de sólidos suspensos voláteis presentes no meu descarte, ok? Então, SSV são sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração. Então, são esses sólidos que eu meço aqui dentro, ó, X mais X' mais o Y. VR é o volume desse tanque aqui, tá? QD é a vazão de descarte do lodo do decantador secundário e SSD é o teor de sólidos suspensos voláteis no lodo recirculado ou no lodo descartado, porque ele é o mesmo, tá bom? Então, para o bom funcionamento do meu sistema, quando eu fizer esse cálculo, o ideal é que seja um valor entre 3 e 10 dias, ou seja, meu lodo tem entre 3 e 10 dias de vida, se for um sistema de lodos ativados convencional, e de 18 a 30 dias, se for num sistema de aeração prolongada. Então, vocês, como técnicos, eventualmente irão fazer esse tipo de teste. Vocês vão fazer um ensaio de sólidos, né? Também, junto com o ensaio de sólidos, calcular a idade do lodo e saber se está abaixo ou acima do recomendado para o processo que é utilizado dentro da sua ET. Não vamos confundir idade do lodo com tempo de detenção hidráulico, que é o tempo que o meu efluente está dentro do reator. Para os reatores de lodos ativados convencionais, esse tempo é de 6 a 8 horas, e para os de aeração prolongada é entre 16 e 24 horas de tempo de detenção hidráulico, tá bom? Então não confundam. O tempo que demora para o meu efluente cruzar de uma ponta a outra do reator é o que eu chamo de TDH, tempo de detenção hidráulico. Não confundam com a idade do lodo, que é a idade, entre aspas, que os micro-organismos têm de vida dentro do meu sistema, tá bom? Então, olha só, um exemplo para tentar ficar mais fácil, ó. Esses exemplos são com valores bem aleatórios, que eu peguei de uma forma bem sem nenhum critério, tá bom? Só para a gente ver mais ou menos como que é feito esse cálculo e como que a gente interpreta. Mas não é baseado em nenhum modelo real, ok? Então, olha lá. Uma ET opera um tanque de aeração com 100 metros cúbicos de volume. E descartando uma vazão de 2,1 metros cúbicos por dia de lodo recirculado. O teor de sólidos suspensos voláteis no reator é de 2.500 miligramas por litro, enquanto que no decantador e, consequentemente, no lodo recirculado,
esse teor vai para 6.000 miligramas por litro. Obviamente, né? Quando você tem o seu sistema, né, o seu reator, além dele ter um volume muito grande, os flocos estão todos espalhados, os flocos biológicos estão todos espalhados ao redor do reator. Mas quando ele vai para o decantador secundário, ele vai ocupar esse fundo do decantador e ele vai ficar adensado, ele vai ser mais denso, né? Então, como consequência, a densidade, a concentração aqui é maior do que a concentração deles aqui. Então, no meu sistema de aeração é de 2.500 e já no meu adensador, no meu decantador, isso sobe para 6.000 miligramas por litro. Então, vamos lá. O teor de sólidos no tanque de aeração é de 2.500 miligramas por litro e o volume do meu tanque é de 100 metros cúbicos. A vazão de descarte é de 2,1 metros cúbicos por dia. Então, ó, uma parte eu recirculo, essa parte que eu não recirculo, que eu mando para ser tratado, para ser desaguado, é o tal do QD. Eu estou calculando isso aqui, ó. Eu estou usando isso aqui no meu cálculo. Multiplicado por 6.000 miligramas por litro, e esse valor dá 20 dias, aproximadamente. Essa é a idade do meu lodo. Para não ficar nenhuma dúvida, ó, 2.500 é uma unidade de miligramas por litro, 100 é um volume em metros cúbicos, vazão diária é em metros cúbicos por dia, e a concentração de sólidos suspensos no reator, no decantador, também é em miligramas por litro. Miligramas por litro corta com miligramas por litro, metro cúbico corta com metro cúbico, a unidade que sobra é a unidade de dia. Como ela está sendo dividida embaixo de outra divisão, ela passa para cima, tá? Por isso que o resultado é dado em um número seguido da unidade dias. Então, este meu lodo para este sistema, para essa situação, é um lodo que tem aproximadamente 20 dias de vida. Se eu estiver usando um reator de aeração prolongada, está dentro da média esperada. Ele tem uma idade dentro daquela esperada para esse tipo de sistema. Nem muito velho e nem muito jovem. Exemplo 2. Agora eu quero diminuir a idade do lodo, do exemplo anterior, para 10 dias. Então eu quero diminuir de 20 para 10 dias. Eu quero fazer o meu sistema sair de um sistema de aeração prolongada, de baixa taxa, para se tornar um sistema convencional. E como que eu faço isso? Eu aumento a concentração de sólidos no meu reator de aeração. E como que eu vou aumentar como que eu vou aumentar essa relação de sólidos? Eu vou mexer no volume do lodo que eu estou descartando. Eu vou descartar menos lodo e, como consequência, eu vou recircular ele em uma intensidade maior. Então, olha só. A idade do lodo, que era 18, eu quero diminuir para 10, tá? Então, para eu saber como que eu vou fazer essa diminuição, eu vou mexer na vazão de descarte, aumentando ou diminuindo essa vazão, tá? Teor de sólidos suspensos vão continuar em 2.500, o volume do reator também não mudou, a concentração de lodos depois, no processo de decantação, também não mudou, o que vai mudar é a vazão de descarte. Então, o 10 está multiplicando, passa para cá dividindo, troca de lugar com a vazão do lodo, vai ficar esta continha, 2.500 vezes 100, divididos por 10 vezes 6.000, resultando em 4,2 metros cúbicos por dia. Ou seja, se eu aumentar a vazão de descarte do lodo de 2,1 para 4,2, se eu dobrar a vazão de descarte, eu vou reduzir pela metade a idade do lodo. Ou seja, né, para 0,05 litros por segundo, a idade do lodo no sistema vai cair de 20 para 10 dias. Lembra do que eu expliquei para vocês agora há pouco? Se eu descarto lodo numa velocidade maior, numa vazão maior, eu não dou tempo dele envelhecer, né? Eu não dou tempo dele se reproduzir, entrar na fase estacionária, entrar na fase endógena, né? Ou eu dou um tempo muito curto. E como é que eu faço com que ele não se envelheça? Eu descarto ele numa frequência maior, recirculo um lodo mais jovem, né? E isso então eu faço
mexendo na vazão de descarte, aumentando ou diminuindo. Então, se eu aumento a vazão, eu torno o lodo mais jovem. Se eu diminuo a vazão, eu torno o lodo mais velho. Vamos escrever isso aí para não esquecer, tá? Vazão de descarte. Se eu aumentar a vazão de descarte, a idade do lodo vai diminuir. Ele vai ficar mais jovem. Se eu diminuir a vazão de descarte, a idade do lodo vai aumentar. Ele vai virar um lodo mais velho. Tá joia? Então, vocês técnicos, eventualmente, talvez tenham que fazer esse tipo de ensaio dentro de uma ET. Eu queria dizer para vocês também o seguinte. Plínio, Adriana e quem mais for ouvir essa aula depois. Esse conteúdo, para mim, ele é meio óbvio. Não óbvio no sentido de, porra, o professor está se achando. Não. É que eu estudo isso e trabalho com isso já tem aí pelo menos uns 15 anos da minha vida. Então, às vezes, a hora que eu vou explicar, pode ser que eu não esteja sendo claro o suficiente. Pode ser que eu não esteja conseguindo me expressar da maneira mais clara possível. Quem vai se formar técnico são vocês. Então, se em algum momento eu estiver explicando um assunto, que vocês acharem que eu estou indo muito rápido, ou que eu não estou sendo claro o suficiente, vocês chamem minha atenção, levantam a mãozinha, me interrompam e pede para eu explicar mais calmo, de uma forma talvez mais simples, mais trabalhosa, mas o importante é que vocês saiam daqui entendendo tudo isso, tá joia? Então eu vou continuar o assunto aqui, lembrando que qualquer coisa, se precisar voltar, vocês podem me chamar a atenção, tá joia? Bom, e agora nós vamos ver então, depois que a gente entendeu a idade do lodo, nós vamos entender os tipos de processos onde o lodo ativado é aplicado. Existem variantes de processo. Alguns processos que usam tempos menores, outros que usam tempos maiores, processos que usam quantidades de oxigênios diferentes, processos que usam tanques que trabalham de uma maneira diferente, tá? Então, a gente vai ver que há várias formas da gente aplicar o processo de lodos ativados, cada uma com pontos positivos e negativos. Aqui nós vamos falar das principais variantes, mas existem outras além dessas que eu vou falar para vocês. Essas são as principais, tá bom? Então, o primeiro é o chamado reator de mistura completa. Nesse tipo de sistema, o efluente é agitado vigorosamente em todas as regiões dentro do reator, e isso permite um controle operacional mais simples e uma maior resistência a cargas tóxicas. Então, essa é uma das vantagens desse processo. Resiste melhor a cargas tóxicas que venham junto com o efluente. Tá? Porém, como o efluente tem vamos lá. Porém, como o efluente tem características iguais em todos os pontos, esses reatores são mais difíceis de se manter em fases específicas do crescimento microbiano. Por isso, são os menos utilizados. Então, quando eu coloco o meu efluente aqui, né, eu tenho bombas que vão agitar o meu sistema vigorosamente. Então, toda a minha massa líquida vai para todo lado possível, para todo canto possível. Daqui para cima, lá para baixo, aqui para cima, para o meio, para o fundo. Eu sou chamado reator de mistura completa. É como se fosse um liquidificador, né? Onde tudo ali vai ser misturado o tempo todo, batido, agitado. Então, como nesse tipo de sistema eu não tenho as fases acontecendo em intervalos específicos, né? O meu fluxo ele é todo misturado. O controle operacional em termos de crescimento microbiano ele é mais comprometido, tá? Agora, o controle operacional de uma forma geral ele é mais simples. Basta que eu consiga manter tudo sendo agitado vigorosamente. Independente da agitação ser muito forte, menos forte, interessante é que tudo fique o tempo inteiro flutuando, né? Então eu vou ter lodo mais velho misturado com lodo mais novo, lodo morto com lodo vivo, tudo isso misturado nesse sistema chamado reator de mistura completa. Já os reatores do tipo fluxo em pistão, ou PFR, Plug Flow Reactor, possuem um comprimento longitudinal muito maior do que a largura. Então, aquele reator que a gente viu no slide anterior, ele tende a ter um formato mais de caixotinho, né? Olhando ele aqui em 3 dimensões,
aquele reator ele tende a ser mais parecido com um caixotinho ou um cilindro, ele pode ser também em forma cilíndrica, né? Também é possível que ele seja nesse formatinho aqui, ó. Tá? Então eles ocupam menos área também, né? Esses reatores que a gente viu no slide anterior. Já esses aqui, do tipo fluxo em pistão, eles tendem a ser mais espichadinhos no comprimento. Tendem a ter uma largura menor e eles são mais espichadinhos no comprimento. E por que ele é chamado de fluxo em pistão? Porque no momento que eu insiro o meu efluente, ele tende a seguir linhas razoavelmente retas e paralelas até sair do sistema, tá? Mais ou menos, tá bom, gente? Essa seria a tendência de acontecer aqui. Mas, professor, você não vai colocar agitador, você não vai colocar bomba, umas paradas assim? Não vai misturar tudo? Vai. Mas como ele é muito mais espichado, esse processo de mistura é mais dificultado, ok? Em relação ao processo anterior. Mas sim, ele também vai ter uma mistura dos seus componentes ali dentro. Tá joia? Esse é o chamado reator de fluxo em pistão. Eles são mais sensíveis a cargas tóxicas. Ao longo da sua trajetória, ele apresenta uma DBO decrescente, enquanto o oxigênio dissolvido vai aumentando. Sim, no reator de mistura completa, como está tudo bagunçado aqui dentro, se eu medir a DBO neste ponto ou a DBO neste ponto, ela vai ser igual. Assim como se eu medir o oxigênio dissolvido também nesses pontos, ele também vai ser igual. Já no reator de pistão, se eu medir a DBO e o OD aqui, vai ser diferente dos mesmos resultados no final deste reator. Então a DBO aqui tende a ser maior e a DBO aqui tende a ser menor, uma vez que ele foi passando e diminuindo a sua carga orgânica. O oxigênio dissolvido é o contrário. Neste ponto é menor e o oxigênio dissolvido neste ponto é maior, tá? Nos de mistura completa isso não acontece, né? Porque está tudo misturado completamente. Desta forma, surgiram algumas variáveis como reator de alimentação escalonada, por exemplo, né? Então, em vez de eu colocar o efluente somente aqui na ponta, eu posso também colocar o efluente ao longo do comprimento do meu reator. Então, eu coloco o meu efluente na entrada principal e coloco mais efluente ao longo do meu reator, onde a DBO está menor, onde o oxigênio dissolvido está maior, tá? E reatores com aeração decrescente, onde esse primeiro reator ele tem um alto índice de aeração e o último reator tem aerador, né? Tem um índice de aeração bem menor. Então, como vantagem, por exemplo, eu economizo energia elétrica, eu tenho uma manutenção um pouquinho menor, então tem essas questões, essas variáveis aí. Lembrando que a escolha pelo tipo do reator é do engenheiro e do tecnólogo projetista. Vocês só vão operar esse sistema. Só não, né? Porque é mó complexo o negócio. Então, ó, nos reatores de fluxo em pistão, no PFR, o efluente segue sempre em linha reta num fluxo contínuo de entrada e saída. Com isso, é possível diminuir gradualmente a aeração ao longo do trajeto, economizando energia elétrica, ou lançar o efluente bruto em diferentes pontos para aproveitar a redução gradual da DBO e o aumento do oxigênio dissolvido, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer dentro do reator, né? Eu posso diminuir a aeração, né, proporcionalmente. A matéria orgânica também diminui gradualmente, enquanto o oxigênio dissolvido aumenta gradualmente nesse sistema aí. Olha que coisa linda. Vocês, como técnicos, quando vem um negócio desse, bem projetado, bem operado, não dá até vontade de trabalhar num trem desse? Eu não sei vocês, mas eu adoro ver a estação de tratamento de efluentes funcionando, operando, chegando aquela água toda marrom e saindo uma água clarificada, com cara de água mesmo, né? Então, quando vocês olharem essas fotos agora, vocês já têm o conhecimento de mais ou menos o que é o quê. Né? Então, esses tanques que vocês estão vendo aqui são os tanques de aeração, ó. Não sei se vocês conseguem ver as bolhas de ar se formando ali, né? E no processo de lodos ativados, depois do tanque de aeração tem que ter o quê? Um decantador secundário. Olha eles aqui, ó. Um decantador aqui e outro decantador aqui. Então, sempre que vocês virem essas fotos,
vocês já conseguem agora prever mais ou menos que tipo de dispositivo é aquele que está instalado ali, que tipo de sistema é aquele instalado, beleza? Então, neste ponto aqui, olha como é que ele é bem comprido, ó, são 3 reatores, olha o comprimento dele, tá? São 3 reatores bem compridinhos, e aqui o decantador para retirar o lodo secundário. Bom, agora a gente vai falar dos reatores de lodos ativados de aeração prolongada, aqueles onde o lodo fica mais velho, aqueles onde a relação de alimento micro-organismo é menor, né, eu forneço menos alimento por quantidade de micro-organismos, e eles são muito utilizados porque eles têm uma excelente eficiência em remoção de DBO e também de nutrientes, tá? Eles tiram nutrientes muito bem. Então eles têm algumas variáveis, algumas variantes aí que a gente vai falar um pouquinho deles, que são o reator de mistura completa, também, do mesmo modo que a gente viu no anterior, que são os reatores de taxa tradicional, convencional, né? Agora a gente vai ver no de aeração prolongada, por batelada ou batch, valos de oxidação e reatores do tipo carrossel. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta e a terra é quase céu. Quem lembra disso também, hein? Só para a gente lembrar então, idade do lodo maior, são resistentes à carga de choques por causa de lançamento de substâncias tóxicas e são mais recomendados para efluentes com baixo índice de nutrientes. Com um índice menor de nutrientes, você consegue praticamente eliminar todo esse nutriente presente. Se o índice de nutrientes for muito alto, nem sempre você vai ter um bom rendimento nesse padrão aí, nesse parâmetro. Então vai ocorrer quase a totalidade da nitrificação. E em geral, olha que legal também, ó, que vantagem ótima isso aqui. Dispensam o uso de decantadores primários. E o lodo secundário já sai estabilizado, dispensando também sistemas de digestão de lodo. Olha que incrível! Você está economizando em área, está economizando em dispositivos. O lodo primário que a gente viu lá no tratamento primário, 2 aulas atrás, que é retirado no decantador primário, muitas vezes você não precisa retirar ele. Você coloca ele junto com esse seu efluente no reator. Ou seja, você economizou um tanque, uma área, manutenção, energia elétrica, o descarte do lodo, todas essas coisas foram economizadas. E devido ao grande tempo que o efluente fica dentro do reator e a idade do lodo presente ali, muitas vezes o lodo já sai estabilizado. O que isso quer dizer? Você também não precisa de um sistema de digestão de lodo. Você não precisa, depois que retirar esse lodo, enviar para um biodigestor, né, onde vai acontecer a decomposição anaeróbia, a liberação de gases e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Você economiza muito nesse processo, uma vez que você diminui a quantidade de componentes presentes nele, tá? Só que, é claro, a operação tem que ser muito bem realizada. Uma desvantagem é que, embora você economize em área, de qualquer forma, eles têm uma área maior do que os reatores de taxa convencional. Como o efluente tem que ficar mais tempo dentro do sistema, os reatores são maiores, tá? Mas você está economizando aqui e economizando ali, né? Você está economizando de um lado, e aí você faz esse balanço. Compensa para mim não ter um decantador primário, não ter um biodigestor de lodo e construir um reator um pouquinho maior, onde eu vou ter que trabalhar basicamente com inserção de oxigênio? Se no balanço disso aí você chegar à conclusão que ok, então instala esse tipo de sistema aí de aeração prolongada, tá? Devido à necessidade de altas taxas de aeração para conseguir a estabilização do lodo e a nitrificação, esses reatores consomem mais energia elétrica. Então, novamente, como eu disse, isso é uma balança, né? Você economiza de um lado, mas perde do outro. Faz um balanço aí das suas possibilidades e o que for vantajoso para você, você aplica nesse processo. Então, o primeiro são os reatores de lodos ativados com aeração prolongada do tipo mistura completa. São iguaizinhos os de taxa convencional, porém, o volume nesse reator é maior, assim como o consumo de oxigênio. Luke, vem cá, não vai latir não, hein? Luke, vem. Vem, não é para ir latir pro Marley não, fica aqui, cara. Tô gravando aula, hein? Tá? Então, nesses reatores aí,
Geralmente indústrias usam esses reatores, porque a indústria tem uma área menor, então precisa construir reatores mais eficientes, que ocupem um volume único, que dispensem o uso de um decantador primário, que você possa colocar tudo num lugar só. Então, indústrias usam muito esse tipo de sistema, né, de aeração prolongada e de mistura completa. É um exemplo de onde isso pode ser aplicado. Os reatores de lodos ativados com aeração prolongada do tipo valo de oxidação, valo, com O mesmo, tá? Não é o professor que falou errado, não. São indicados para pequenas comunidades e locais onde haja maior dificuldade de mão de obra e manutenção. Dispensa o uso de decantadores primários, então, de novo, reforçando essa vantagem dele. Dispensar não quer dizer que você não precisa ter, que você não pode colocar, tá bom? Se você achar no seu projeto que deve ter, ponha. Mas muitas vezes isso pode ser retirado sem prejuízos ao sistema. Então, dispensa o uso de decantadores primários. E no caso de tratamento em batelada, você também não precisa nem de um decantador secundário, barateando e simplificando o processo. O reator geralmente tem o formato de uma pista de hipódromo. Lembra? Pista de hipódromo é onde correm os cavalos. Com profundidades menores, cerca de 1,2 metros, e geralmente instalam-se 2 aeradores apenas no sistema, um aerador deste lado e um aerador do outro, cada um empurrando o efluente no sentido contrário, nas pistas contrárias também. Então, olha só que baratinho que é, né? Você coloca aqui, depois do pré-tratamento, o seu efluente, ele vai seguir naturalmente o fluxo do sistema, fazer esse contorno, tá? Uma parte do efluente, inevitavelmente, vai acabar saindo por aqui, tá? Mas a maior parte do efluente vai ficar recirculando dentro desse sistema, nessa pista de hipódromo aqui, tá bom? Esse, então, é o tipo valo de oxidação. E você tem um aerador, geralmente, numa ponta e outro aerador, geralmente, na outra ponta, tá? A imagem de baixo é só para reforçar o que eu acabei de comentar com vocês. Então, olha só fotos desse tipo de sistema, que barato que eles são. Olha que legal, tá vendo? Eles têm esse formato de piscinão redondo aí, ó. O aerador está aqui, o outro aerador está lá na ponta, né? Só tem uma canaleta central aqui, uma parede central dividindo os dois lados, e o efluente faz, né, esse caminho aqui, geralmente. Olha que bacana, né? Eu gosto muito dessas obras de engenharia, eu acho sensacional, tá? Então, reator do tipo valo de oxidação, tratando esgoto. Esse aqui já é bem menorzinho, né? Olha que pequenininho. Essas canaletas aqui, ó, em formato de meia-lua, é só para você facilitar a curva do sistema, junto com o lodo, e para tentar, é uma tentativa de você mais o efluente velho do efluente novo. Então você lança o seu efluente próximo a essa canaleta menor. Esse efluente tende a ficar mais próximo dessa canaleta aqui dentro, né? E a saída você faz na canaleta externa. Então, teoricamente, na canaleta externa você vai ter o efluente mais velho, né, aquele que já foi mais tratado, e na canaleta interna, teoricamente, o efluente mais novo, que ainda está em fase de degradação. E geralmente nesses reatores, ó, os aeradores são do tipo de eixo horizontal, como se fossem escovas que ficam o tempo inteiro girando, né, oxigenando o efluente, e também ajuda a empurrá-lo para que ele faça o seu caminho, né, longitudinal, para que ele percorra todo o circuito, ok? Então esse sistema tem tanto a intenção de oxigenar, quanto a intenção de empurrar o efluente para frente. O uso de lodo ativado com aeração prolongada do tipo carrossel são variantes do processo de valo de oxidação, só que em vez do eixo horizontal dos aeradores, eu uso aeradores de eixo vertical. Eles podem ser mais profundos, podem ter 5 metros de profundidade. A gente viu que o outro tende a ter mais ou menos 1,20 m. E a zona de aeração pode ficar até 3,5 na zona de aeração e 3,5 na zona não aerada. Então, esses reatores eles podem ter profundidades diferentes, né? Uma vez que eu não coloco os aeradores em todos os cantos. Então, na zona de aeração ele pode ser mais profundo e na zona sem aeração ele pode ser um pouquinho mais raso,
O oxigênio dissolvido dentro desse reator chega próximo de zero logo antes da zona de aeração, favorecendo a transferência do oxigênio para a massa líquida e a ocorrência da desnitrificação. Então acontece algo mais ou menos assim. Eu coloco um motor elétrico aerador, né? Nesse ponto aqui, o OD ele é máximo, e aí o nível de oxigênio vai caindo, 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 próximo de zero. Quando eu tenho um outro aerador, esse OD sobe para o seu máximo de novo. Por que eu faço isso? Só para sacanear as bactérias? Para deixar elas morrendo sem ar? Não. Isso aqui é um fenômeno baseado no princípio do equilíbrio químico. Quanto menos oxigênio eu tiver na água, logo que eu tiver a presença dele, o equilíbrio químico vai tender a puxar esse oxigênio para equilibrar o meio. Então, se eu deixar isso bem próximo de uma condição anóxica, onde falta oxigênio, logo que eu colocar esse oxigênio, o equilíbrio químico vai trazer ele de volta para o equilíbrio, então ele vai absorver muito melhor esse oxigênio dissolvido que eu estou inserindo. Então não é só para sacanear com as bactérias não, tá bom? Outra diferença é que pode ser aplicada uma geometria de reator, fazendo com que o efluente faça um percurso de vai e vem, como se fosse um carrossel realmente. Tá? Isso aqui é uma foto que eu tirei de um livro, ficou ruinzinha, porque eu não consegui achar nenhum projeto na internet, né? Então, olha só, eu coloco um aerador aqui, a entrada de esgoto nesse ponto, tá? Meu esgoto entra e aqui já começa a ser consumido. O oxigênio vai caindo, a matéria orgânica vai caindo, quando chega bem aqui, está próximo de zero o nível de oxigênio, recebe uma nova oxigenação. Faz esse caminho por fora, vai caindo, caindo, caindo o nível do oxigênio. Quando chega aqui, recebe uma nova oxigenação, né? E a saída do sistema pode ficar mais ou menos nesse ponto, pode ficar aqui na periferia da curva, não tem muito... a ideia é ficar o mais longe possível da entrada, né? E onde que é o mais longe possível da entrada? É nessa região, uma vez que o esgoto vai lá para cima, e não nesse caminho aqui. Esse aqui é o reator de válvula de oxidação do tipo carrossel, lá em Americana, onde eu trabalhei. Tá? Então, aqui, por exemplo, a entrada do efluente, se não estou enganado, acontecia mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá? Faz tanto tempo que eu saí de lá, mas acho que era aqui que acontecia a entrada do efluente, né? Ele seguia esse caminho de fora aqui, de dentro, desculpa, né? Fazia uma curvinha para cá, ia recebendo o nível de oxigênio, ia recebendo o nível de oxigênio, ia recebendo o nível de oxigênio. E aí, quando ele chegava, acho que nesse ponto aqui, de novo, se não estou enganado, ele caía para essa câmara de dentro, que na verdade era um decantador secundário. Então, o decantador secundário tirava o lodo aqui. Aqui embaixo era a estação elevatória de lodo, que recirculava junto com o efluente neste ponto aqui novamente. Tá? Então, esse é um exemplo de um decantador, de um sistema de lodos ativados, do tipo valo de oxidação, de aeração prolongada e do tipo carrossel. Bugou a cabeça aí, né? Olha quantas variantes a gente tem. De novo, vocês técnicos, vocês não vão projetar isso. Mas eu não quero de forma alguma que vocês caiam no mercado de trabalho sem nunca ter ouvido falar disso, sem saber as diferenças de um reator para o outro, por que um é melhor e o outro é pior. Né? Se seu chefe chegar para você e falar, seu Plínio, dona Adriana, vocês já ouviram falar de reator de aeração prolongada? Ai não, o Fábio nunca falou disso. Não, ô louco meu, vocês já ouviram falar de válvula de oxidação, tipo carrossel? Não, o Fábio nunca comentou nada disso aí, nem sei o que está falando, não. Minha parte eu estou fazendo, ok? Reatores de lodos ativados com aeração prolongada do tipo batelada, é o último que a gente vai ver aqui. Busca diminuir o número de unidades, uma vez que todas as etapas vão ocorrer dentro de um único reator. Dispensa o uso do decantador primário e, em alguns casos, do decantador secundário também. Também barateia e simplifica os dispositivos de recirculação de lodo e dispensa o sistema de digestão de lodo. Porém, você deve prever pelo menos 2 unidades, porque uma vai funcionar alternando com a outra. Enquanto uma está enchendo, a outra está esvaziando. Depois que essa outra começar a encher, a outra tem que estar esvaziando. Então, você vai fazendo este revezamento, tá? Alguns autores falam que esse tipo de sistema de batelada,
ele é o que mais deveria ser usado no Brasil inteiro, porque ele é muito barato comparado com os outros tipos. Ele é muito fácil de operar, mais barato para instalar e muito simples, né, de fazer as manutenções, de manter ele funcionando de forma adequada. E olha aqui a carinha dele, realmente, ó. Então, como é que funciona esse tipo de sistema? São dois tanques, pelo menos, né? Enquanto um está aerando, por exemplo, o outro está na fase de descanso. Então, o lodo está descansando, né? O efluente está descansando para sedimentar o lodo. Depois que eu voltar a encher de efluente o primeiro, eu começo a parar o segundo para deixar o lodo sedimentar. E por que às vezes você não precisa de um decantador primário? Porque, como vocês viram, esse é um sistema de aeração prolongada. Eu posso não ter um decantador primário porque o meu próprio lodo vai digerir o lodo primário, que já é vantajoso. E por que às vezes eu não preciso de um decantador secundário? Porque como isso aqui é embatelada, quando começar a decantar o lodo, eu tiro só o líquido clarificado por cima. Então o efluente sai por cima, mas o lodo continua dentro do meu reator. Então eu não preciso de uma estação elevatória para recircular o lodo. Ele já estará dentro do meu sistema. Claro que eu vou fazer o descarte dele, calcular a idade do lodo, né, descartar uma fração disso, mas boa parte do lodo vai permanecer dentro do sistema, não precisa ser decantado e recirculado em um outro sistema só para isso. Então, muitos autores falam que esse tem que ser o mais utilizado no Brasil, porque ele é mais barato, mais simples e muito eficiente. Aqui um outro sisteminha, ó, como vocês podem ver, tá? São 3 lagoas, só que esse aqui tem 3 decantadores também. Eu suponho que sejam decantadores secundários, tá? Imagino que isso aqui deve ser uma estação de recirculação de lodo, mas aí eu já estou chutando, tá? Mas aí eu quero que vocês comecem a treinar isso na cabeça de vocês. Esses tanques que parecem piscinas são sempre os tanques de aeração, ou os reatores, e esses tanques circulares são os decantadores, tá? Não se esqueçam disso. Bom, caminhando já um pouquinho para o final da aula, né? Nós vamos ver que a gente vai inserir o oxigênio nesse processo e existem também algumas variantes que vocês têm que conhecer, tá? A gente pode fazer a introdução de ar comprimido pelo fundo do reator, que é chamado de sistema de difusão, ou eu posso fazer o turbilhonamento da superfície num sistema que é chamado de aeração superficial ou mecânica. Então, quando eu instalo aeradores, eles podem ser superficiais ou submersos. Se eles ficarem embaixo do tanque, eles estão inserindo ar por um processo de difusão. Se eles ficarem em cima do meu tanque, é um processo de aeração, que a gente chama de mecânica, ou aeração superficial. E tem diferença em termos de rendimento de um para o outro? Também vai depender do projeto, da profundidade do tanque, da taxa que você está aplicando, tá bom? Então, a escolha por um ou outro processo vai depender, como eu falei, da necessidade de transferência de oxigênio, do custo de manutenção, vai depender do que o projeto precisa de particularidades, tá bom? Então, olha aqui que bacana, né? Esse aqui, por exemplo, são os difusores instalados no fundo dos tanques de aeração. Eles são como pratos, como se fossem chuveiro, mas virado de cabeça para baixo, cuja superfície possui microfuros ou um tecido expansivo, que vai permitir a passagem do ar e criar as bolhas. A vantagem desse tipo de sistema é que o ar vai ocupar todo o volume do reator, desde as maiores profundidades até a superfície. Então, nesse tipo de sistema, né, eu coloco o ar de baixo para cima. Então, eu coloco vários aeradores de fundo, né, aqui eles saem na forma de bolinhas, e essas bolinhas vão se juntando e vão crescendo, e ocupando toda a superfície do meu reator. Então, eu crio uma espécie de cone de ar, que vai desde lá de baixo até lá em cima, né? Só que isso precisa de uma bomba sopradora, né? Lá embaixo eu não consigo fazer uma manutenção muito fácil, eu preciso parar o sistema, tirar uma linha dessa, né? Esvaziar muitas vezes o tanque, caso não seja uma linha removível. Esses pratos às vezes entopem,
Então, se por algum motivo parar de sair bolha, meu reator parar, faltar energia, acontecer alguma coisa, o lodo pode sedimentar e entupir os orifícios, né? Então, aí eu teria um problema operacional. Para tentar suprir isso, para tentar acabar com isso, a gente tem os reatores de tecido, os reatores não, os assopradores de tecido expansivo. Então eu coloco uma espécie de um pano em cima desses sopradores. Quando eles começam a borbulhar ar, esse pano expande, criando os poros. Quando ele para de borbulhar, esse pano se retrai, fechando esses poros. Isso evita boa parte dos entupimentos, mas ele também não é 100% seguro nesse sentido, né? Eles podem ser também desse tipo de bastão, tá vendo? Não necessariamente pratos redondos. Eles podem ser nesse formatinho de bastão, onde o oxigênio também vai sair de toda a superfície desse bastão aqui, inclusive da parte de baixo, né? Aqueles sopradores que a gente viu, como eles têm esse formatinho aqui de prato, né? O ar vem por aqui, o ar sai daqui para cima. Teoricamente, nessa parte aqui de baixo, você não teria ar, ou teria ar em pequena quantidade. Já esse soprador aqui, do tipo bastão, quando a gente olha ele de frente, o ar sai de todos os lados, tanto de baixo quanto das laterais e por cima. Então, hipoteticamente, você não tem essa zona morta com menor índice de oxigênio, tá bom? Também são difusores que chamam, também a inserção de ar por difusor e, enfim, cada um tem seus prós e contras. Olha aí que bonitinho, né? Um sistema de soprador por ar, por ar difuso. Tudo isso é calculado para que você consiga ter todo o oxigênio disponível, toda a massa líquida disponível, tá bom? A distância entre esses pratos, a potência que você tem que assoprar o ar, tudo isso é calculado pelo pessoal que trabalha com isso daí. Né? Olha só que bonitinho, né? Esse aqui, essa terceira foto é um tanque circular, né? Então você vê que eles estão instalando esse sistema num tanque circular para assoprar o oxigênio, tá? E como eu falei para vocês, ó, no prato o oxigênio sai só da superfície e sobe. Já nesse sistema de bastão, o oxigênio sai pela parte de baixo também, tá? Então tem seus prós e contras aí, como eu disse para vocês. Já os aeradores superficiais ou mecânicos são bombas elétricas acopladas a agitadores que vão criar turbulência na superfície da água. Esse conjunto é preso a um flutuador que permitirá, esqueci do acento aqui, tá? Que permitirá uma movimentação vertical do sistema de acordo com o nível de água no reator. Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui ele joga a água para cima, ele cria um turbulhonamento bem grande, né? Nessa primeira foto aqui. Já nesse segundo, ele é mais um injetor, ele mais injeta o ar no fundo. Vocês estão vendo que ele está preso numa cordinha aqui, né? Porque como às vezes o nível da água aumenta e diminui, esse flutuador vai fazer com que a bomba suba e desça, acompanhando essa movimentação da água aí, né? Então ele acompanha o movimento da água para cima ou para baixo, sempre garantindo que ele estará injetando oxigênio. Aqui a gente já falou deles, né? Que são os de eixo vertical, ó, como vocês podem ver. Então ele joga o efluente para cima também para oxigenar. Esse aqui que parece um chafariz de parque, de pracinha, ó, né? Ele joga o efluente para cima para fazer a oxigenação. Então, ao invés dele injetar o oxigênio na água, ele joga a água para cima, para que ela tenha contato com o oxigênio, né? E alguns também são chamados de aeradores fixos. Então, eu tenho, por exemplo, somente um motor, e aqui dentro eu tenho um sistema de polias, né? Presos a esse sistema aqui, essas polias ficam girando, movimentando os aeradores que estão aqui embaixo desses pratos aqui, ó, tá? Olha que bacana que é isso aqui, tá joia? Então, existem vários tipos no mercado, para que vocês conheçam, para que vocês tenham preferência, para que vocês operem, tá joia? Cada um com suas características particulares, peculiares, vai depender da área do tanque, da transferência de oxigênio que eu quero, tudo isso aí. A gente busca ocupar toda a superfície, né, para que não falte ar em nenhum ponto do meu sistema. Então, muitas vezes é muito comum a gente ter muito mais do que um aerador, né? Só nessa foto aqui a gente consegue ver meia dúzia deles, para que a gente tenha certeza de que toda a massa líquida vai ter oxigênio. E caminhando meio que para o finalzinho,
A gente também calcula o teor de sólidos para a saúde do sistema. Ô, professor, o senhor falou mesmo na aula passada que a gente ia ver sólido para todo lado. Exatamente, então não confunda. A gente calcula o teor de sólidos, por exemplo, para usar a formulazinha de alimento micro-organismo. E assim a gente determina a taxa de operação do meu sistema. De baixa taxa ou aeração prolongada, taxa convencional ou alta taxa. Lembrando que o de alta taxa são os menos utilizados, tá? A gente calcula o teor de sólidos no sistema também para definir a vazão de descarte do lodo e, consequentemente, para a gente poder saber a idade do lodo. Perfeito? Vocês vão ver agora uma terceira função do teor de sólidos, que é calcular o índice volumétrico de lodo. São 3 parâmetros operacionais que vocês, técnicos em meio ambiente, têm que conhecer. Tá joia? Então, o sistema de lodos ativados são monitorados e controlados, em parte, pelo teor de sólidos presentes em cada etapa do processo. Recomenda-se que no tanque de aeração, o teor de sólidos em suspensão voláteis, ou seja, aqueles formados pelos flocos biológicos, esteja na faixa de 1.100 a 3.500 miligramas por litro. Nos decantadores secundários, em razão do adensamento de lodo, esse índice pode ser maior, de 5.000 a 10.000, porque o lodo desce, sedimenta e vira uma massa mais resistente, né, mais densa. O acompanhamento do teor de sólidos é uma prática rotineira nas ETs, que operam com lodos ativados, pois a alteração nesses teores indicam que algum parâmetro operacional pode estar desajustado. Então, a gente está o tempo todo monitorando o teor de sólidos no tanque de aeração e no decantador, no tanque de aeração e no decantador, mantendo dentro dessas faixas operacionais. Caso isso seja muito maior ou muito menor do que o recomendado, eu posso ter uma série de problemas operacionais. Então, olha só, caso o teor de sólidos esteja em descompasso com o sistema adotado, ocorrerão problemas do tipo: primeiro, idade do lodo errada. Consequentemente, o reator não vai operar na taxa de projeto calculada e a eficiência vai ficar comprometida. Então, se eu não calcular adequadamente o teor de sólidos, eu vou calcular também de forma errônea a idade do lodo e, consequentemente, o meu reator muitas vezes não estará operando na taxa para a qual ele foi projetado. E aí, eu vou ter um baixo rendimento desse sistema. A decantação secundária fica prejudicada, ocasionando uma sobrecarga do sistema. Eu já vi isso acontecer, inclusive, viu, gente? Consequentemente, parte da biomassa pode ser carreada junto do efluente clarificado. Então, se o teor de sólidos for muito grande, muitas vezes ele forma um floco grande, mas não desce. Ele começa a pegar oxigênio, fibra e outras coisas, e ele flutua e acaba saindo junto com o meu efluente clarificado. E eu não quero que isso aconteça, tá? Ou o contrário, ele desce e forma um bloco tão maciço, tá? Que pode afundar no decantador, e nesse caso mais grave, traz prejuízos operacionais, podendo comprometer o processo de decantação, colmatando e empenando os raspadores superficiais ou de fundo. Foi isso que eu vi acontecer num dos reatores. O lodo de fundo colmatou. O que quer dizer? Entre aspas, ele endureceu. Professor, mas o lodo não é quase 90 e tantos por cento de água? É, mas quando você faz o descarte errado, quando você calcula esse índice errado, quando você faz um pré-tratamento também de forma errada, muitas vezes esse lodo começa a formar um pacotão sólido, colmata, ele dá uma endurecida. Aquele raspador, quando ele tenta empurrar esse lodo, ele não consegue. E aí o raspador começa a empenar, começa a entortar. E eu vi isso acontecer numa das ETs que eu trabalhei, né, quando eu trabalhava lá em Americana. O raspador, ele ficou tudo torto. Ele, né, o motor continuou girando a ponte rolante, né? O motor continuou girando, mas o raspador de fundo enroscou. E aí ele entortou, cara. Então você tem que parar o sistema, esvaziar todo o decantador, tirar lá o raspador, desempenar, desentortar, né? Deixar ele lubrificado de novo, bonitinho.
Então a gente controla isso controlando o teor de sólidos. A gente quer que o lodo seja removido em qualidade e quantidade, e por isso o teor de sólidos volta a ser importante para a gente. Uma das formas da gente averiguar a saúde do lodo é a sua capacidade de sedimentação através do cálculo do índice volumétrico de lodo, o IVL. O IVL corresponde ao volume ocupado por 1 grama de lodo após um período de 30 minutos. Então, é um ensaio que eu faço em laboratório durante um período de 30 minutos e eu consigo determinar quanto que 1 grama de lodo está ocupando de volume. Esse cálculo é realizado após o ensaio de sedimentação. Então, eu coleto 1 litro do efluente na saída do tanque de aeração. Esse efluente é, então, colocado em um cone de Inhofe ou em uma proveta graduada. Cone de Inhofe a gente tem no nosso laboratório lá, talvez vocês lembrem dele. Ele tem uma carinha mais ou menos assim, ó. Ele é todo de vidro e ele é todo graduado, tá? Então, eu coloco 1 litro de esgoto dentro dele e eu vejo quanto que sedimentou desse lodo num período de 30 minutos. Então, o recipiente é deixado em repouso por 30 minutos e após esse período eu meço o volume de lodo que sedimentou. Então, olha aqui, esse primeiro aqui é o cone de Inhofe, a proveta graduada e em alguns casos, mas eu não recomendo de forma alguma, no Becker, tá? O Becker, ele não é um instrumento de precisão de medidas. Então, quando você faz índice volumétrico de lodo num Becker, você está aumentando o erro operacional, né, a margem de erro do sistema. Então, eu não recomendo que seja feito em Beckers, mas em provetas graduadas, sim, são instrumentos de medida. Também no cone de Inhofe, porque ele é próprio para isso também, tá? Então, eu deixo o meu efluente repousando aqui. 30 minutos depois, eu venho e faço a leitura, né? Então, eu venho aqui e olho exatamente quanto que está medindo de lodo aqui, que número que está sendo mostrado. 600, 700 ml, 800 ml, tá? Tudo vai depender aí de cada tipo de lodo. E o que isso vai virar para mim? Eu pego este valor depois de 30 minutos, tá? Divido pelo teor de sólidos suspensos totais, e aí eu consigo determinar o índice volumétrico de lodo. Então, ó, junto com o ensaio de sedimentação, a gente também faz um ensaio de sólidos totais. E aqui, ó, não me interessa se ele é volátil ou se ele é fixo. São apenas os sólidos totais. Porque no lodo, eu não quero eu não estou pensando na recirculação somente agora. Eu estou pensando se o meu lodo vai ser retirado com qualidade. Eu estou pensando se o espaço ocupado pelo meu lodo é um espaço adequado dentro de um tempo adequado. E o meu lodo secundário, ele é formado principalmente por micro-organismos, mas não somente por micro-organismos. Eu também tenho uma parcela ali de substâncias fixas, areias, pedacinhos de cimento, sujeira, qualquer outra coisa que não seja biodegradável, né? Metais que precipitaram, qualquer coisa assim, tá? E tudo isso compõe o lodo. Então, o meu lodo não pode ser medido, neste caso, em fixos ou voláteis, mas os sólidos suspensos totais. Eu não vou repartir em fixos e voláteis. Para ficar bem claro, hein? Quando a gente calcula relação alimento-microorganismo, sólidos suspensos voláteis, porque eu quero saber só os micro-organismos. Quando a gente determina lá o... Peraí que agora fugiu da memória aqui o outro cálculozinho que a gente viu. A vazão de descarte, eu quero recircular micro-organismos, não quero recircular lodo inerte. Então também me interessam os sólidos suspensos voláteis. Mas, quando eu quero ver se a sedimentação está adequada, na sedimentação, além dos micro-organismos, eu vou ter materiais inertes, eu considero os sólidos suspensos totais. Oi, filha. A tesoura está lá perto do computador da mamãe. Isso, lá onde fica o computador da mamãe, tá? Espera aí, gente. Isso, onde fica aquelas canetinhas lá, naquele copinho que tem a foto do papai e da mamãe. Bom, então vamos lá. O IVL, ele é calculado da seguinte forma, ó. H30, que é a altura que o lodo ocupou depois do ensaio de 30 minutos,
tá? Multiplicado por 1.000. Esse 1.000 é um fator de conversão, porque o resultado tem que ser dado em gramas, perdão, tá? O resultado tem que ser dado em gramas, né? 1 grama lá que a gente viu, quanto que ele vai ocupar de volume, por isso que eu multiplico por 1.000, tá? E esse SST é o teor de sólidos suspensos totais logo após o tanque de aeração, ou seja, logo antes do meu decantador secundário. E o resultado é dado em miligramas, mililitros por grama, né? Volume por massa, tá? Mililitros por grama. Isso vai dar um valor que vai de 0 a 350 aproximadamente. Dependendo da faixa que der, eu sei se a sedimentação está ótima ou está péssima. Então eu faço aquele cálculozinho bem simples. Se der um valor entre 0 e 50, eu considero que a minha sedimentação, ou como ele chama aqui, a sedimentabilidade, está ótima. Se der um valor entre 50 e 100, entre 50 e 100, tá boa. Se der um valor entre 100 e 200, a sedimentação já está começando a ficar comprometida. Quer dizer o quê? O meu lodo está ocupando muito espaço, né? Ele está ficando muito denso, ele está ficando correndo o risco de colmatar ou flutuar ou começar a entupir os meus dispositivos. Valores que vão entre 200 e 400, eu vou ter um resultado que vai de ruim a péssima sedimentabilidade. Então, senhoras e senhores, a sedimentabilidade do lodo, quanto que ele desce e quanto que ele desce com qualidade, é medido pelo IVL. Vocês vão ouvir falar aí, quando vocês forem trabalhar, é o teste do cone. Eu faço o teste do cone, né? O teste do cone é uma parte do processo. Você faz a sedimentabilidade, só que depois você tem que fazer esse cálculozinho junto com o ensaio de sólidos para você ter certeza se a sedimentabilidade está boa ou péssima, tá bom? Professor, e se a sedimentabilidade estiver péssima? Aí você tem que ver que parâmetro que está sendo desajustado, se é a idade do lodo, se é o seu pré-tratamento que não está com qualidade, se é a sua taxa de recirculação de lodo. O que está acontecendo que está deixando o seu teor de sólidos muito alto, né? Como vocês podem ver, ó, o único parâmetro que interfere aqui no seu teor são o teor de sólidos, ó. Tá vendo? Então, se o seu teor de sólidos aqui, vamos dizer assim, der um valor, é o único parâmetro que você pode mexer. Isso aqui, ó, você vai ver no ensaio se ele vai descer, se ele vai sedimentar e o espaço que ele vai ocupar. O único parâmetro operacional que você consegue interferir aqui, ó, é isso aqui, ó, sólidos suspensos totais. E para que você tenha um IVL pequeno, né, valor de 0 a 50, o ideal é que isso aqui seja grande, né, ou que este aqui seja pequeno, o H30. Mas esse aqui já foge um pouco do seu controle. Esse aqui você consegue ajustar dentro do seu sistema de tratamento, do seu sistema de lodos ativados, tá? Então, olha só, um exemplo para ficar mais fácil, né? Em um ensaio de sedimentabilidade, o volume ocupado pelo lodo após 30 minutos em repouso foi de 600 mililitros por litros. Então, vamos supor, né? Você pegou o cone de Inhofe, colocou 1 litro de efluente lá dentro e depois de 30 minutos, ele ocupou esse volume aqui, que corresponde ao valor de 600 ml. Como você colocou 1 litro de esgoto lá dentro, você tem 600 mililitros por litro de efluente, tá joia? O ensaio de sólidos suspensos totais resultou num valor de 4.000 miligramas por litro. Determinar, o IVL, o índice volumétrico de lodo, e a sedimentabilidade do lodo nesse sistema. Então, o meu lodo que sedimentou foi de 600 mililitros por litro. 1.000 é um fator de conversão e 4.000 é o teor de sólidos suspensos totais. Quando eu faço essa divisãozinha, o resultado dá 150 mililitros por grama. Ou seja, nesse ensaio, isso vai ser classificado como uma sedimentabilidade média. Eu tenho margem para melhorar, e se eu não tomar cuidado, isso vai piorar, tá? Como é que eu faço, então, para reduzir esse valor? Eu preciso aumentar isso aqui, ó, tá? Preciso que este valor seja maior.
como consequência, o resultado vai ser menor. Tá? E para eu aumentar esse teor de sólidos suspensos totais, ou eu recirculo menos, enfim, existem várias possibilidades aí que só em campo, né, que a gente vai conseguir ver como que isso vai acontecer, tá bom? Então, lembrando, para o cálculo do IVL, a gente usa o teor de sólidos suspensos totais, que é essa fração aqui, independente deles serem fixos ou voláteis. Até agora, a gente estava usando para quase tudo os sólidos suspensos voláteis, tá bom? E o efluente para se realizar o ensaio deve ser coletado após o tanque de aeração e antes dele chegar no decantador secundário, né? Então, geralmente entre um e outro você tem um tanque de equalização ou uma saída do reator, é ali que você vai coletar o seu efluente, tá joia? De novo, gente, eu estou falando, mas eu quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão entendendo, se vocês ficaram com alguma dúvida. Aonde que eu tenho margem para melhorar aqui? A Adriana deu um ok, tá? Então, vou continuar já concluindo o nosso estudo aqui então, tá? Então, podemos concluir que o sistema de lodos ativados é um dos mais empregados, pois permite obter uma excelente eficiência, podendo alcançar até 98% de remoção de DBO, proporciona a nitrificação do efluente, ou seja, eu também removo nutrientes, dispensando um processo terciário, ou pelo menos reduzindo a intensidade desse processo terciário, removendo nutrientes que podem favorecer a ocorrência da eutrofização no corpo receptor, principalmente se eu for lançar meu efluente em lagos ou lagoas, né, ambiente lêntico, permite o tratamento de grandes volumes de efluentes em uma área menor do que nos tratamentos convencionais e possui flexibilidade operacional, se adaptando a cada tipo de efluente. E pode ser associado com outros sistemas, como os reatores anaeróbios. Então, muitas vezes eu posso colocar um reator anaeróbio seguido de um lodo ativado. Posso colocar um sistema anaeróbio, uma lagoa, por exemplo, seguido de um processo de lodos ativados. Nem sempre ele opera sozinho. Eu posso fazer ele associado com outro tipo de tratamento secundário. Porém, com pontos negativos, mais ou menos negativos, né? O sistema consome grandes quantidades de energia elétrica, pois requer a oxigenação mecânica do efluente, bombas hidráulicas para a recirculação do lodo, e exige um controle operacional maior e mão de obra mais especializada, para que tudo isso funcione adequadamente. Então, vocês técnicos em ambiente do CEPROCAMP serão essa mão de obra especializada aqui. Estou trabalhando com vocês para isso. Para que você chegue no mercado de trabalho sabendo calcular o IVL, sabendo calcular a relação alimento-microorganismo, sabendo que tipo de sistema está sendo aplicado, sabendo se são os reatores, se é um reator aeróbio, anaeróbio, o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Vocês são o meu investimento que vão levar aí o nome da instituição e o meu nome para o mercado de trabalho, tá bom? Então, estou confiando em vocês. Plínio, Adriana, a Aline falou que não poderia estar presente hoje com a gente, e todo mundo mais que assistir essa aula aí, tá joia? E assim eu encerro o conteúdo de lodos ativados. Foi uma aula bem grande, né? A primeira aula já deu 1 hora, e essa aqui foi mais 1 hora e trololó. Eu vou parar de gravar, mas convido vocês a continuarem presentes aqui na sala para a gente tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Eu vou só parar de gravar mesmo, tá bom? Valeu!